galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, ladies and gentlemen. Boys and Girls. Estamos aqui em mais um episódio do Fala Publicidade! E hoje estamos com ele, que tem a inteligência do Bruce Wayne, A personalidade do Peter Parker. e as habilidades do Jack Chan, né? Porque ele luta. Galera, pra quem não sabe, o Léo, ele já foi nosso professor e agora ele está sendo o quê? Nosso Nosso coordenador também, o cara tá aí cheio de habilidades. Agora o mais embaixo. Agora aqui tem que ter um pouco mais de seriedade, né? A gente vai ser Brincadeira. muito sério, porque aqui é um programa sério, né? É verdade? Ou enfim, A gente queria conversar com o Léo pra saber um pouquinho agora da parte do Léo. A gente Léo Pessoa. queríamos conhecer ele, queria que o pessoal de casa, os alunos, conhecesse mais esse lado do Léo, a história do Léo, como era você na infância. Eu sempre tenho muito essa dúvida, né? Eu fico às vezes assistindo aula e penso, meu Deus, como é que era esse professor na sala de infância, aula, né? né? Tipo, ele era zoeiro, bagunceiro, era aquele cara mais tímido, nerd. mais na dele. A gente Quem queria é o- saber. Quem é o homem atrás dos óculos, dos glasses? É. Glasses. O Clark Kent. Bom. Quem é esse Clark Kent que nos vemos? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar participando dessas produções de vocês. Eu sinto muito orgulho, né? Porque vocês foram uma turma que eu acho que comecei a dar aula logo nos primeiros períodos, né? E acompanhei a evolução de vocês. Aquela coisa de chegando meio tímida, né? Tipo, e hoje em dia tá essa coisa mais profissional, né? São profissionais, assim, que demonstram credibilidade, né? Demonstram domínio do que aprenderam na faculdade, domínio dessa integração com o mercado. Então, estou orgulhoso. Isso é uma sensação muito boa, né? Estar participando. E assim, eu sempre digo, quando as pessoas perguntam assim para mim, né? Se descreva. Eu gosto muito de filosofia, sabe? E eu acredito assim que não tem como a gente se descrever como um todo. Não tem como a gente dizer quem a gente é. Tem como a gente dizer como a gente está. Né? E aí, hoje, como vocês bem falaram, eu já estou com um cargo de responsabilidade muito grande, né? Agora na coordenação. E estou tendo que trazer assim, muita coisa das minhas experiências passadas para me dar uma maturidade e um estado de espírito que eu consiga gerenciar tudo isso ao mesmo tempo, né? Ainda com o meu amor pela academia, pela sala de aula. Então, foi uma das coisas que eu pedi para a reitoria assumir a coordenação, mas ainda dando aula, eu quero estar na sala de aula em contato direto com os alunos. Daí o meu orgulho de estar aqui também, porque eu gosto de estar com vocês, eu gosto de estar com vocês, eu digo em geral, né? Não que eu não gosto de estar. Eu digo em geral, assim, todos os alunos em geral. Não tem favoritismo aqui, não. Mas ele ama a gente mais. Pode Isso assumir. aí, Ninguém a assume gente já não sabe. aqui. Então, e aí é essa questão, tipo, eu tenho como descrever como eu estou hoje e, assim, falar de algumas coisas que aconteceram no passado, mas que não me definem no hoje, assim, tipo, ajuda a me definir quem sou hoje, mas, assim, a minha identidade era muito diferente. Sério? Assim, era muito diferente do que eu sou hoje. Porque era como esse Léo aí. Muito. Na época do colégio, pra vocês terem uma ideia, a diretora do colégio, né, o pessoal do Montessori aí vai Era saber. mais famoso lá. Não, era, conhece ou não conhece? Então, a tia Valdeirês, não sei se você lembra Tia dela. Vaval, claro. A tia Valdeirês já chegou pra mim assim, disse, meu filho, se você continuar assim, você não terá futuro nenhum. Jesus. E se ela estiver assistindo aí, eu não sei se ela vai lembrar, mas assim, dizer... Ele levou a pancada. Inclusive, assim, dizer isso ajuda, de certa forma. Ajuda, né? De certa Dá uma forma corda ajuda. pra vida. Mas assim, eu era muito bagunceiro na época do colégio. Eu tinha, assim... Eu era... Essa questão de ser nerd, eu era na época. Porque assim, eu tinha epilepsia. Sério? E aí eu tomava um remédio que ele tirava a minha fome e eu era meio, assim, raquíticozinho. Não tinha um desenvolvimento comum, assim, um desenvolvimento normal pra minha idade. E aí eu era o menor da sala. Eu fui o menor da sala até o segundo ano. Desculpa, até o segundo ano, né? Por causa do remédio? Porque o remédio ele tirava a fome, como eu não comia direito, eu ficava pequenininho, eu era o menorzinho da sala, sabe?
E aí sofria bullying. Só que aí, ao mesmo tempo que sofria bullying, a galera também me integrava, porque era tipo um mascotinho. Eu conseguia passear por todos os grupos, assim, sabe? E aí ia na onda da galera, tipo... A galera ia fazer alguma coisa pra me integrar, porque tinha aquele sentimento que eu tinha que me integrar, né? O baixinho tem que se integrar com a galera. Isso é muito Eu ia na onda. Essa filosofia, né? Isso, é muito, só tem essa cultura, assim... É um colégio que incentiva a sociabilidade, né? Sim. Ele incentiva muito, assim, os trabalhos em grupo, os festejos, é tudo em grupo, né? Tem integração entre turmas diferentes. É um colégio... Aí você acha que se tivesse em outro colégio, por exemplo, você teria mais essa dificuldade com essa questão? Não sei, porque eu nunca fui para outro colégio, sempre estudei no Montessori. Eu estudei do maternal até o terceiro ano. Eu acho que eu saí uma vez só, porque eu perdi o ano no segundo ano em matemática e fui estudar no Diógenes. E aí só aguentei um mês estudando Diógenes e voltei para o Montessori com saudade da galera. Com saudade da galera que eu digo, inclusive, da staff de lá, né? Os colaboradores de lá. Eu conhecia todo mundo e a gente meio que lá no Montessori tem essa abertura, a gente meio que fica amigo da galera. É verdade. Fica amigo dos colaboradores também. E a gente tá fazendo muita propaganda do Montessori. É verdade. Pedir patrocínio, merchandise aí pra tia Valdeirês. Pra patrocinar. Pois eu achava... E eu olho pro Léo e eu penso que tem uma cara de professor de física, sei lá. Né? E ele não era bom em matemática. Eu gosto. Não, então, eu não gosto de matemática, mas eu gosto muito de física. Eu adorava física. Então, você dois. Física teórica eu gostava muito. Eu gosto até hoje. Eu tenho livros de, tipo, as duas teses do Stephen Hawking eu tenho em casa, né? Tenho muita coisa assim, a tese do Sartre, de filosofia. Sim. Tipo, eu gosto de ciência, né? Da academia em geral. E aí a física teórica, ela abre muito a percepção da gente quanto ao mundo, né? Essas coisas. Por isso que foi uma das coisas que me incentivou a gostar muito de semiótica. Eu acho que deu essa conexão, né? Não pensaria. Inteligente. Porque a semiótica, ela vem da filosofia, da lógica, né? Vem da lógica. E na época, na Grécia, né, tinha as divisões da academia e a galera estudava essa parte de exatas no mesmo prédio, assim, nos mesmos encontros da lógica também, né? Então, é porque, assim, eu costumo dizer até na sala de aula que, ao meu ver, um dos maiores vilões, assim, desse meio acadêmico foi Descartes, né? Que, tipo, dividiu os conhecimentos em caixinhas. E eu acho que o conhecimento não deveria ser dividido, né? Não deveria ter essa barreira. Pô, eu tô dando aula em comunicação, mas o que é que custa eu estudar um pouquinho de física e integrar esse conhecimento na comunicação e vice-versa? Conhecimento é válido, né? Conhecimento é um só, pô. E uma coisa leva a outra, como você disse. Interdisciplinaridade. É isso que eu queria falar. Percebi. Mas é isso. Mas aí eu queria saber, depois dessa parte da sua infância, como você foi descobrindo assim pra onde você queria ir? Então, justamente por conta dessa parte da infância, na época que eu estava estudando lá no Montessori, como eu falei, né, eu era um mascotinho, por eu estar integrado, tentando me integrar em todos os grupinhos, assim, o meu grupo raiz é o grupinho dos timidozinhos, dos nerdinhos, que ficava, tipo, colecionando gibi, colecionando HQ, jogando RPG. Até hoje eu jogo RPG. Eu já soube dessa aí, eu ia perguntar depois, inclusive. E eu coleciono quadrinhos até hoje também. Tem certos hábitos que eu tinha quando eu era adolescente que até hoje eu faço. De skate. Como você não veio com uma camisa de... Porque agora tá num cargo que eu preciso passar uma imagem de pessoa adulta. Agora é o Clark Kent, pessoal. Ele botou a camisa polo, já virou uma outra pessoa. Mas eu fico bem mais à vontade com assim, quando eu tô assim com um Apollo, uma coisa de terno mesmo, meu Deus, a terno. Tipo, parece que eu tô empacotado. Apolozinho eu acho besteira, mas eu fico mais confortável com aquelas outras roupas aí. Mas é interessante isso, porque, querendo ou não, a gente cria um personagem, não é um personagem, né? Mas uma identidade, uma identidade a ser vista, para ser levado um pouco a sério. E muita gente acha que, tipo, nossa, isso é muito errado, isso não deve ser feito. Não. Mas a comunicação, ela também é visual. Sim, faz parte do nosso posicionamento. A primeira comunicação é a visual, inclusive. Isso. Eu já ouvi falar que a primeira impressão não tem como mudar, né? Aquela que fica. Sim. Para mudar você necessita de uma série de estratégias, né, que vocês inclusive veem no curso. Sim. A primeira impressão dá para mudar sim, com a ajuda de um publicitário.
Fica a dica. Então, você contrata o publicitário para isso, para mudar sua imagem, para te posicionar melhor. É isso, para gestão de crise. Dá para mudar sim, porque é uma questão de percepção, né? É subjetiva ao indivíduo que está assimilando aquela comunicação. Então, dá sim para mudar. Mas assim, sempre tem mais resistência, né? Como você falou, dá para mudar? Dá, não é impossível, mas tem resistência. A primeira impressão é que tem mais resistência, você foca naquilo ali. Caso você não tenha esse reposicionamento para mudar, é difícil mesmo. Agora conta pra gente como foi essa parte de faculdade, mudança de colégio para faculdade. Pronto, a mudança do colégio, o primeiro curso que eu fiz foi arquitetura. Até hoje eu gosto muito de arquitetura. Você gosta de várias áreas, assim, né? Então, porque eu não me limito a essa coisa que eu falei de cartesiano, né? Não me limito a isso. Se eu quiser estudar química, eu vou estudar porque eu tô afim. Se eu quiser fazer outra coisa fora da minha roçada, do meu trabalho, conhecimento é um só, a gente precisa absorver de tudo. E na comunicação isso é meio que exigido. Isso é exigido. Que o profissional da comunicação consiga fazer o que eu fazia quando eu era pequeno lá no colégio, que se integre com todos os grupos. Não pode ter preconceito, não pode ter barreira. Se eu me limito a entender só de uma coisa, só de um processo, eu corto minhas pernas, né? Eu tô me limitando de conhecer certas coisas, enriquecer o meu repertório, que a gente estuda lá da questão dos signos, né? A semiótica. Quanto mais signos eu possuo, mais interpretantes eu crio. Mais interpretantes, mais conexões eu faço. Exatamente. E a comunicação depende muito de conexão. Sim, muito bom. Aí nessa parte para responder a sua pergunta, eu emendei o que eu fazia no colégio, eu fiz na faculdade. Não é possível? Na faculdade eu também era... no bebedouro? Joguei o quê? Tanquezinho, um pozinho de suco. Isso aí eu não fiz, não. Eu fiz umas besteiras, assim, de jogou vandalismo. Jogou uma bomba, vandalismo. Não vou falar os meus crimes, os meus pecados ficam no passado. Pra não incentivar os jovens. Pra não incentivar os jovens a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Porque os calouros jogando bomba na Unite, foi o coordenador que mandou. Ele fez o que eu não posso fazer. Sim, galera, ele falou isso. Aí... corte, Léo Farman disse. Faz a chamada aí, produção. Já anota aí, por favor. Aí na época do curso, né, na época da graduação no bacharelado, né, na graduação, na faculdade, eu emendei, assim, eu tinha o mesmo comportamento. Eu tava um pouquinho mais sério, assim, eu quero ser bom na área e tal, mas eu era também bagunceirozinho, não queria saber muito de disciplina, essas coisas. Será que não tem um TDAHzinho aí? Não, eu tenho um transtorno de ansiedade. Por isso esses brinquedinhos que eu uso, pra poder manter o foco. Porque ele tá com... Porque, tipo assim, eu tô tecendo um argumento, muitas vezes eu pulo pra outro futuro e não volto pro primeiro. E aí eu mantenho alguma coisa assim, um brinquedinho pra estar focando na mesma coisa. Isso é desde pivete também. E aí, eu esqueci agora o que eu tava falando. faculdade. Da faculdade, sim. Aí na faculdade eu tinha esse comportamento. Só que aí, quando chegou no 4º período, eu fui sequestrado. Sim, meu Deus. Ele chegou no tópico que eu queria, meu irmão. No 4º período eu fui sequestrado em 2005. Eu passei 9 horas como sequestradores. E isso, assim, um evento traumático, né? Isso Mas hoje a gente pode rir, pô. Eu vi ele falando isso num podcast e eu fiquei rindo. Aí eu pensei que ele tava brincando. Só que ele continuou sério. A ficha foi caindo, não é possível. E eu quero saber mais, se puder, por favor. Passei 9 horas com a galera, com a galera. Chora aí, tá ligado? Com a minha galera armada. Eu vou aproveitar essa oportunidade para puxar o quadro. Que história é essa, Léo? Pode contar aí essa sua grande história. Então, do sequestro, né? Sim. Porque assim, eu tava contando que emendei o meu comportamento do colégio para graduação, né? Para a parte lá que eu estava estudando arquitetura. Mas aí aconteceu um evento comigo, que foi no caso o sequestro, que mudou a minha perspectiva quanto a tudo, sabe? Quanto à vida, quanto à valorização de certas coisas. Que foi o meu sequestro. E aí eu tava, acho que 1h da manhã, eu tava voltando de uma farrinha com os amigos, né? Deixei a galera em casa e tava voltando. E aí 3 pessoas me abordaram, né? 3 caras armados. Eu tava no carro, o meu erro foi de ter colocado o carro na subida da garagem, ter saído para abrir o cadeado, ao invés de ligar pro meu pai, abre aí, para poder eu já entrar, né? Foi na casa, no farol.
É ali onde é a importadora Volkswagen, você entra ali, agora tem um colégio bem grandão, um prédio. Sim. Eu morava naquele terreno ali, a gente vendeu o terreno para aquele colégio. Sim. Aí a casa era ali. Aí na hora que eu subi, eu desci do carro e fui abrir o cadeado. Quando fui abrir o cadeado, já encostou um aqui, encostou o outro do outro lado e o outro já estava perto do carro para poder entrar armado. Com aqueles... Os revólveres, né? Não era pistola, não. Eu lembro bem. Dá pra lembrar de tudo, assim. Era um revólver daquele que a gente chama no popular canela seca, né? Que é tipo um revólver que tem um cano mais alongado. Sim. A do pica-pau. Aí me abordaram lá e me deixaram em Messias, né? Tiveram várias... Tentaram roubar outro carro com o meu carro dentro, comigo dentro. Deixaram em Messias só de calça, tiraram até a meia. Levaram tudo, foi. Mas por que tirar a roupa? Não tiraram a minha roupa, que fique claro, eu não fiquei nu. Tiraram levaram a camisa, a meia e o tênis. Eles queriam te roubar. Eu não entendi porque você gostava. Nós roubaram o carro e tentaram roubar outro carro comigo dentro. Chegaram a disparar, inclusive, contra o outro carro. Caramba. Bem pertinho do meu ouvido, eu tava deitado assim, e o ouvido apitou tanto nesse mundo. É pior do que um soco no ouvido, um tiro, né? Soco no ouvido porque tem a experiência de lutar, né? E às vezes a gente leva e fica apitando também. Mas o revólver é bem pior. Aí fica até dói um pouco, assim, chamusca o rosto. Se você atirar assim, né, próximo ao rosto. Sim, daqui assim, foi daqui mais ou menos. Não, chamusca a quentura, né? Não sabia não. Eu fiquei corado. Porque eu sou branquinho, né? Minha mãe que fala assim. Eu sou branco demais, né? Aí, tipo, o calor até queimou, assim, o rosto. Foi perto, né? Meu Deus. Mas eu ainda não entendi. Eles explicaram uma coisa, te jogaram pra dentro? Não, os caras jogaram pra dentro, fique quieto, deita aí no banco de trás. Você não entendeu nada. Não, entendeu e tava entendendo que eu estava sendo sequestrado. Não, acho que naquele momento ele percebeu, talvez. Seja uma coisa errada. Talvez seja uma pegadinha, né? Vamos levar no McDonald's, poxa. Mas aí eu não tava envolvido. Mas aí... você, na hora você pensou em algum momento, vou pular? Ou você só pensou... Não pensei. Eu não pensei em nenhum tipo de resistência. Até porque, assim, eu tenho um primo que ele apresenta um programa de televisão policial, né? De investigação policial, que é o Wilson Júnior. E aí o Júnior, ele sempre, nos programas dele, ele fala isso, né? Caso você esteja numa situação de emergência, não reaja, né? E tenho primos também que são policiais e eles falam isso. Tem um primo meu que é delegado também. E aí eles falam isso, não reaja, porque a pessoa que está ali sequestrando, a pessoa que está naquele ato está mais nervosa que você, com medo da punição. Então, se você reagir, você provoca uma violência, uma agressão do outro, né? No caso, eu até teve certa vez no sequestro, que eu estava deitado e o celular de um deles caiu. E aí eu poderia ter pego o celular, tentado ligar, tá ligado? Mas eu peguei o celular e disse, caiu. E devolvi, né? Aí, de boa, velho. Isso foi um dos argumentos, porque chegou uma hora que eles disseram assim, a gente mata ou não mata? Lá no canavial. Sério? Tô em choque, meu irmão. Com a pistola apontada pro rosto, assim, pra cabeça. E eu acocorado assim, só esperando. Caraca, velho. Aí um dos argumentos de um deles foi isso, de falar, não, o menino ajudou a gente, ele pegou o celular naquela hora. E aí eu disse, tá vendo? Se você agir assim, pra acalmar, né, a coisa vira a teu favor. E o pior, eu já vi isso até em filme, sabia? Acontece. E tipo, o cara... porque o filme é baseado na realidade. Sim, também. De o cara sequestrar a mulher e ela ficar, tipo, fingindo que tá apaixonada por ele. A minha história acaba, seria sabe? Não sei. Eu penso que seria Seduziu, eu já pensei nisso. Caraca, O que foi que você perguntou? Qual era a sua idade, né? Sim, eu acredito que eu tinha uns 20. Tinha uns 20 para 21, eu acho. E aí, depois eles te levaram pra casa ou deixaram lá mesmo? Não, deixaram lá. Eu passei a madrugada no canavial. Só que assim, eu cresci em fazenda, né? A minha família tem fazenda. Corroborou pra ele. E aí eu sei me localizar. No meio do mato eu consigo me localizar. Tenho Qual certas... a probabilidade, porque eu... Aí, por exemplo, tem uma... Sempre a gente faz esse final de semana, a gente se perdeu. De Uber dentro do centro. Aí tem uma dica pra quem tiver perdido no meio do canavial.
Hashtag fica É bom. Que todo canavial ele tem um estradão. Tem uma estrada maior do que as outras. Sim. O estradão, geralmente, ele dá para uma cidade, né? Ou dá para a usina. Certo. Porque é onde levam as grandes cargas de cana, né? Ou de outros produtos. Mas aí, para poder passar um caminhão muito grande, eles criam um estradão que dá acesso ou para a cidade ou para a usina. E aí, eu andando na pista, eu vi o estradão do outro lado. Na pista, assim, na estrada, né? Que é de barro, não é pista. E aí, eu na estrada de barro, e aí eu comecei a andar e chegou num determinado momento que eu disse assim, se os caras voltam, porque eles pegaram o carro e saíram, né? Sim. Se a galera volta ou a galera me encontra e diz assim, não, é melhor matar mesmo, né? Aí eu me embrenhei dentro, eu vi onde era o estradão e me embrenhei dentro de um canavial para chegar até o outro lado desse estradão. E no estradão eu fui percorrendo por ele, na direção, assim, fui para lá, né, em frente, para a esquerda, Messias assim, né, Messias aqui, para a esquerda. Memória é muito boa, tô chocada. É porque é um Acho que trauma. também é uma situação Mas dessa. é que... tem gente que Eu lembro até do esquece, né? cheiro. Nossa, É. cara. É um trauma. Um trauma esquece, né? Caramba. Eu lembro, eu não... Então, porque eu vejo como uma coisa boa. Que é aquela coisa que eu tava dizendo pra vocês no começo. Hoje, depois disso, eu mudei. A personalidade mudou. No sentido de que hoje... Inclusive, eu fiquei, assim, até mais radical para certas coisas. E eu tive que tratar para ser como eu tô hoje. Eu fiquei radical na tentativa. Eu ficava tentando controlar tudo. Todos os aspectos da vida eu tentava controlar. Disciplina total. Se eu dissesse assim... Na época eu tava fazendo o mestrado... Se eu não sentasse na mesa para estudar às 2 horas, se fosse 2h05, já estragava meu dia todo, eu não conseguia produzir nada. Mas você acha que isso tá E aí isso eu ligado tratei. Por conta do trauma, de valorização das coisas, de tentar, do sequestro, de tentar controlar para não acontecer nada que vai me levar ao medo, que vai levar a outro trauma. Entendeu? Você conseguia dormir depois dessa situação? Porque Então, eu penso aí muito nisso. eu tive insônia. Né? Tipo, até hoje eu tenho insônia, mas a insônia tá bem controlada e tal. Mas é por conta dessas tentativas de controle. Hoje não, hoje eu me tratei, eu estudei muito por conta de gostar de filosofia, eu estudei muito algumas escolas de filosofia que me ajudaram a entender, por exemplo, eu gosto muito do estoicismo. Sim. Eu me considero uma pessoa estoica hoje. A arte de não sofrer, né? Isso, é a arte de... Não é... eles dizem, isso é um dos, né? Mas é a questão, o principal pilar é que, tipo, existem a dicotomia, né? Existem coisas que a dicotomia de controle, que eles chamam, que é o principal pilar, que é tem coisas que você consegue controlar e tem coisas que você não consegue controlar. Então, se atenha às que você consegue e deixe fluir as que você não consegue. Então, se tem certa coisa que eu não consegui resolver hoje, não resolveu. Amanhã resolve. Sim. Uma hora resolve. E muitas vezes você deixando de lado, essa coisa se resolve sozinha, inclusive. Né? Então, tem até um livro, né? O livro de Maquiavel, que é O Príncipe. Eu tenho esse livro, que ele é comentado por Napoleão. E aí nas notas de rodapé a gente vê os comentários de Napoleão. E um dos comentários ele fala isso, né? Ele diz, eu não costumo ser muito acessível. Eu não quero ser muito acessível, porque muitas vezes vem um problema pequeno e eu vou me preocupar com esse problema pequeno, que eu ignorando ele se resolve por si só. Sim, né? E eu vejo muito isso agora na coordenação. Teve um dia aqui que chegaram uns 2 probleminhas para eu resolver e eu disse, e agora? Eu faço o que com isso? Não, vou resolver o mais urgente e depois eu vejo esse outro. E eu terminei esquecendo do outro. E no outro dia ele se resolveu por si só. O aluno foi lá e resolveu a vida dele tranquilo, sem precisar da minha ajuda. Eu disse, então é assim que eu vou gerenciar. Até porque deve ser muita coisa, né? Tá acima, eu não sei como é que ele consegue ficar respondendo a gente, porque misericórdia. Inclusive, meus parabéns, porque mesmo. Você se mostrou obrigado. Então muito solícito, muito... Tá dizendo pra mim, como é que ele tem tempo pra estar respondendo a gente? Eu mesmo não respondo. Hoje mesmo, de estar aqui, né, eu já fiquei muito surpresa. A galera tá esperando lá que eu tenho 10 processos para resolver hoje. Mas assim, vai cada no seu tempo, exatamente. Eu não vou ficar estressado por conta disso, nem vou desgastar, nem vou desperdiçar energia com o estresse quanto a isso, porque eu vou precisar dela para resolver. Isso. Entende? Isso é a coisa do estoicismo também. E essa questão também de você gerenciar sua própria emoção é tão complicada, porque assim, se a gente se estressa, se a gente estraga o nosso próprio dia, como você falou que costuma fazer, eu sou muito assim, se acontece isso aqui, meu dia pronto, acabou. Isso. É engraçado, porque se você for olhar, é simples. Você mesmo
atrapalhou o seu dia. Isso, é você, Mas né? é muito difícil. Cabe a você, fazer, né? isso, é disciplina, é aprendizado diário, meditação. Exercício. É isso que eu ia falar, a mente, né? A mente. É a nossa mente. Até um dia, acho que foi ontem, eu ia dizer um dia desse, foi ontem. Um aluno pegou e falou, né? Eu preferia ficar estressado, milionário, do que estressado e pobre. Só que aí, ou estressado e, sei lá, morando no Canadá, ou morando em outro canto e tal. Mas aí é que tá a questão. Eu passei 2 anos agora no Canadá e eu não tava com a mente boa. E por mais legal que o país fosse, assim, no seu sentido de ter natureza, de ter educação boa, de ter segurança, a minha mente não estava boa e me impedia de absorver certos aspectos positivos, entende? Isso do Canadá foi depois ou antes desse acontecimento? Não, o Canadá foi agora, pô. Eu tô há 1 ano e meio aqui. Voltei agora pro Brasil, né? Já tem que fazer mais tempo. Não, do Canadá, eu me mudei pro Canadá em 2020. E foi algo relacionado à nossa área de comunicação? Eu fiz marketing management, né? Gerenciamento de marketing, uma pós-graduação no Fanshawe College em Londres. Que massa. Num Pra college, foi massa porque eu estudei assim, como se fosse aquela série, sabe? Tipo, tinha a High School menininha de Musical. A galera pompom. dança, né? No intervalo. Não, não tem aquilo não. Mas nos eventos esportivos a galera faz aquilo ali mesmo, tipo, subir. Mas eu já tinha visto mesmo desse povo que faz intercâmbio, filmando, Tem, né? A menina tem. de as cheerleaders. Aí, tipo, a gente anda, né? A gente lá tem os Falcons, né? Quem estudou na Fanshawe College são Falcons. Aí, tipo, eu sou um Falcon, sabe? Nossa, coisa de tribuzinho. É o mascotinho, o falcão vermelho, o mascotinho da gente. Casaquinho. Eu tenho um hoodie com um Falcon aqui e tal. É. E pra sair daqui, pra fazer isso, É você isso que eu queria precisa saber. ter, por exemplo, um certificado em inglês, alguma coisa assim, internacional? É bom que você tenha não TOEFL, um certificado, mas não, o TOEFL vai ajudar diretamente, porque tipo, se você tiver o TOEFL, você já entra direto sem precisar de certificação de inglês avançado, né? Porque ele mesmo já é um diploma em inglês. Já te dá acesso à nota que você necessita para entrar no college. Porque Eu achei assim, que era só pagar pra entrar lá. não. Você tem que ter uma nota, não mesmo. Você tem que ter uma nota para você, porque assim, se você só pagar, quando você entra na matéria, você entra na classe, o professor vai ter que gerenciar o seu desnível para com a turma. Entendi. Né? Então, dificulta o ensino, dificulta o aprendizado. Você tem que estar nivelado, pelo menos no inglês, para poder ouvir a pessoa falando, né? Ouvir o professor falando. Sim. E você entender, você anotar. Vocês terem uma ideia, às vezes eu ouvia o professor falando em inglês e anotava em português. E depois, na hora de digitar, que eu traduzia. Porque eu não tinha ainda velocidade de escrita do inglês. Depois eu fui pegando. É uma boa estratégia, né? É. Ah, como é que você tava na arquitetura, aí de repente foi para o Canadá fazer um... Não, de repente o Canadá eu fui agora, já tinha mestrado, doutorado. Antes de ir pro Mas Canadá. quem saiu da arquitetura? Na arquitetura foi por conta do sequestro. Aí eu fui sequestrado, aí deu um trauma, eu entrei meio que... Não foi em depressão, porque eu sei diferenciar agora o que é depressão e o que é tristeza profunda, porque eu tive os dois. Estresse pós-traumático. Aí o meu primo, o Wilson Júnior, né, ele chegou junto e disse, olha, você não quer não fazer um curso que seja mais leve, assim, um curso que, tipo, você pode fazer e você vir trabalhar comigo? E aí ele me incentivou a isso, ele meio que disse, vem trabalhar comigo que vai dar tudo certo e tal. Aí eu fiz o curso e fui estagiar com ele. Não deu certo estagiar com ele, não no sentido de ter alguma desavença com meu primo nem nada, mas no sentido de que ele me botou num cargo que eu teria que vender os merchandises que ele fazia no programa. E aí eu ia nas empresas e como eu tinha uma cara de uma pessoa muito nova, né, eu era novo, com 20 anos eu tinha cara de 15 na época. E aí o pessoal olhava assim, eu não vou negociar com esse leite com pera, com esse chupetinho. Não vou negociar com esse chupetinha, né? E aí não dava credibilidade. E aí eles diziam para poder procurar o meu primo, eu quero falar com o seu primo, eu quero falar com você. E aí, mas assim, eu gostei do curso, o curso tinha o que eu precisava, a gente tem muita filosofia também no curso. Foi qual curso que eu não vi? A publicidade. Sim. Então, tem muita filosofia, tinha a parte de artes, de arquitetura e juntou as duas coisas que eu gostava, né? Tem muita leitura também, a gente precisa estar lendo, precisa estar conhecendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu tinha isso, eu sempre tive essa curiosidade. E aí fiquei no curso, quando chegou no 4º período, porque eu era aquele cara que tudo que eu fazia eu mostrava para os professores, sabe? Aquele chumbetinho chatinho que fica mostrando, só professor, o que eu fiz. Tá bonito e tá legal. E aí, quando a coordenação perguntou, o professor foi até o Pajó, né? Que é o Paulo Araújo, que foi professor aqui também. Design, um professor muito bom, que eu tenho o maior respeito por ele.
E aí ele me recomendou para eu trabalhar no design do SESMAC, da própria instituição que eu trabalhava, ou que eu estudava. Corta, né? Sim. Concorrente. Mas eu posso falar porque a gente não tem medo, porque a melhor instituição é a gente. A concorrência que me perdoe. Aquela pra depois sincronizar. Botou na edição. Mas é a melhor e a única que oferece publicidade, inclusive, porque o curso de publicidade do SESMAC fechou. Aí... Então vamos defender, né? Tire suas próprias conclusões, né? Isso, exatamente. Não tem nada aqui. Eu perdi até o raciocínio. Eita, peraí. Vamos aproveitar essa oportunidade de você bebendo nada, pedir pra Giga trazer uma aguinha e aproveitar e trazer um mimo para o nosso querido professor coordenador. que massa. E entra ela, Guiguinha. Pra quem Deu não um conhece. pra câmera também, minha filha. Obrigado. É simpático. Apareceu? É um miminho de nós, Eita! pobres estagiários. Peguei. Se puder filmar aqui Dá um close aí. É, A canequinha. Muitas emoções. Tem... Pode chorar, a Não gente precisa deixa. chorar. Chorar não vou não. Eita, meu Deus, agora que eu fui ver, tem minha foto, mano. Claro. Eu achei tudo friamente calculado. Bom demais. Aí E tem chocolate até umas horas. Claro, por gentileza. Tá oferecendo uma aguinha pra quem não ouviu. Valeu, amigo. Obrigado. Pode beber da sua caneca nova, viu, Léo? Deixa aqui, né? Obrigada. Opa, chegou a produção Não aí. precisa não. Obrigado. Quer não água? Não, tá tranquilo. Eu tomei 2 litros de café antes de vir pra cá, eu já tô hidratado. Eita, meu Deus. Se eu tivesse tomado 2 litros de café. Os rins, você parou, eu paro. As pedras que nem um bate-bate. Né? Não façam isso, pessoal. Sim, vai, continua. A gente tava em qual parte? Então, isso que eu não tô lembrado. Eu acho que tava falando do Wilson. Ah, tá. Tava Bem falando, lembrado, que a as produção pessoas- lembrou que eu tava falando da concorrente, mas aí deixa a concorrente quieta, tá bom já. Tava falando do Wilson, que ele te ajudou, que Do tava meu fazendo primo. o merchan e tal. Então, aí a galera não queria comprar, né? Olhava pra mim e dizia, velho, não vou negociar com esse menino, né? E aí eu fui estagiar lá mesmo onde eu Isso tava. não te deixou meio assim, não, sei lá, Eu queria desmotivado. Desmotivou muito, desmotivou. Ficou tipo, ai, sei lá, sou competente. Desmotivou, mas aí o meu primo, ele falou, né? Disse, não, caso você precise de ajuda, você pode trabalhar aqui e tal, arrumando os merchans e tal, a gente vai vendo. Só que nesse vai vendo, ele me deu um tempo para ver se eu conseguia arrumar alguma coisa e em 2 meses eu consegui, que foi trabalhar no design gráfico da mesma instituição que eu estava estudando. E como foi esse processo aí? Foi o primeiro emprego, no caso? Primeiro estágio, né? Peraí, design Na verdade não, porque eu já tinha sido garçom num bar do meu pai. Com uns, Ele é uma caixinha de surpresa. Você com vai abrir uns 13, 14 anos eu ajudava o meu pai no bar dele e eu servia a mesa, eu meio que trabalhei, né? Ele não tinha carteira assinada, mas ele me pagava em HQ e brinquedo. E ele achava louco. É. Isso com quantos anos? Acho que uns 13, 14. Tá bom. Mas era massa porque eu podia ir na mesa, conversar com a galera, né? Ah, Podia... então você sempre foi muito comunicativo, né? Muito. Então, eu falo demais, você era se deixar. Você era tímido, Mas mais comunicativo. mais comunicativo. Não, eu era tímido na época do colégio, eu era tímido acho que até a 5ª série. Depois disso, Ah, tá. Entendi. destrambelhou. Tipo, porque assim, eu tenho muitos primos, né? A gente tem muito primo de idade parecida. Sim. Então, dentro da própria família, a gente treinava essa sociabilidade, né? Você tá no meio de, tipo, sei lá, 10 caras, assim, no mesmo local, jogando videogame todo mundo junto. Você ir pro espaço e ser uma filinha indiana, assim, de homens, né? De meninos, paquerando as meninas. Eita. Era uma fila, assim, sabe? Tipo, e tinha estratégia de quem vai falar com quem, que tem que tirar aquela do grupinho, Foi a maior sabe? escola do Léo, isso aí. Aí, tipo, isso a gente cria um autoconhecimento, dá essa questão de você não se intimidar tanto, sabe? Porque você aprende com os mais velhos, né? Você aprende com exemplo. com os exemplos, E Com eu a tive, influência também. eu tive uns exemplos na minha família, assim, na parte dos primos, eu tive exemplos ruins e exemplos bons, né? Eu separo os bons. Os Bom, ruins, certo. mas assim, os ruins me fizeram viver certas coisas que me definiram o que eu sou hoje também, né? Você é um cara grato, então, pela vida. Sou, com certeza. Se eu não assim, até pelos traumas, as decepções, né, de relacionamento, me fizeram o que eu sou hoje. E eu gosto do que eu sou hoje. Eu tô mais calmo, antes eu explodia com besteira. Sério? Nunca poderia. Nunca. Eu explodia muito. Muito, assim, de quebrar coisas. Poxa. De pegar, assim, o treinamento da arte marcial lá e jogar numa porta, E eu já ia perguntar se ele tinha entrado na Isso é uma arte coisa marcial pra assim, controlar isso. pra controlar. Imagina se eu não tivesse. Ele em casa.
Porque, assim, a arte marcial também é uma tradição lá em casa. Meu pai é faixa preta de taekwondo. Meu irmão treina Muay Thai também. E o meu avô era boxeador. Então a gente tá sempre praticando. Assim, na família do meu pai, todo mundo faz um esporte. Todos. O meu é o Muay Thai, né? Eu tô fazendo agora jiu-jitsu, mas eu machuquei as costas e tô meio parado. Sim. Tô parado, na verdade, dos dois, porque agora eu não tô tendo tempo pra treinar na semana. Eu tô fazendo só dia de sábado. Sim, entendi. É só uma horinha de treino, porque o Muay Thai eu já sou formado, né? Eu sou Prajed, né? Esse cara é tudo. A gente chama Prajed ou Kruang, né? Que bota aqui no braço. Eu sou preta desde 2016 pela Shock Fight Team, né? O time que a gente... Do Marcelo Farias. Marcelo Farias que... Salve aí. Além de ser mestre, além de ser meu mestre, ele é meu amigo, meu confidente, né? Um cara que eu vejo como se fosse um tio, assim, muito... Nem próximo, tio, um primo mais velho, muito próximo, porque ele é novo, ele não é uma pessoa tão velha pra ser meu tio. Mas é um cara que eu gosto muito. Agora eu queria saber mais dessa história do seu primeiro emprego, que eu fiquei curiosa. Foi o primeiro estágio. Sim, né? estágio. Foi o primeiro estágio que foi trabalhar em design gráfico lá na instituição de ensino. Então você já foi design. Não vou falar a marca, não. Depois já teve tudo. 200 vezes. Aí eu fui design gráfico, aí eu trabalhava com criação, né? Trabalhava com... Na época a gente tinha nem o Illustrator ainda lá. Tinha só o Core, o Photoshop. O Photoshop, inclusive, é o software que eu mais gosto por conta dessa época. Atualmente você também mexe ainda? Mexo. Eu tô meio travadozinho. Eu tô descobrindo várias coisas aqui. Mexo. Eu apanhando do Canva e o cara fazendo um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Mexo. No Canadá eu trabalhei mais com Photoshop e com o Illustrator para fazer os rótulos de produtos lá no Canadá. Até um dia desse eu tava fazendo. Só que hoje em dia eu não quero mais, sabe? Tipo, não é tua praia, né? Eu quero ficar mais nessa área de planejamento, de consultoria, mais na parte estratégica, de pensar o todo. Aí. De pensar o todo e não focar muito na parte operacional. Isso aí eu deixo para outras pessoas. Passo pro Carlos aí, né, que tá aí nos bastidores, que é um dos alunos aqui da gente também, da instituição. E aí eu inclusive terceirizo, né? Eu vou trabalhar na agência, né? Em alguma coisa que eu vou fazer assim, eu terceirizo da galera que já tem mais esse operacional no dia a dia e fico com a parte mais de planejamento, de análise de performance, de métrica, a parte mais de direcionamento para o posicionamento e comunicação do cliente, né? Quem estiver precisando, Leonardo Firman. É isso aí. E aí, como é que você decidiu que queria ir pro Canadá? Então, a decisão do Canadá foi uma coisa que eu queria, não Canadá, mas fazer algo fora, estudar fora. Inclusive, o meu principal objetivo, quando eu era mais novo, era ir para Joanesburgo, na África do Sul. Eu queria ir para a África do Sul por conta da cultura de lá, assim, a diversidade. Quanto mais diverso, quanto mais diferente do meu mundo, melhor para mim, né? Para absorver outros signos, outras coisas que a gente não tem nesse meu cenário. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo Oriente. Hoje eu estou me planejando para ir passar um mês treinando Muay Thai lá na Tailândia. Estou juntando dinheiro. Teve uma época até que eu tive esse dinheiro para ir. O meu mestre ia comigo, o Marcelo, né? Ele ia comigo, só que na época eu estava noivo. E aí eu decidi pegar esse dinheiro e comprar os móveis da casa. Terminou que eu me separei, terminou que foram os móveis para lá. Eu não fui pra Tailândia, né? Então foi uma desgraça. Ou seja, não casem. Não, casem. Vá pra Tailândia. É bom também, já casar é bom. Dica do Léo. Léo disse. Mas não assim, mas agora eu tô... Próxima manchete. Léo não fala, não casem pelo amor de Deus. Mas aí não tem H1 e o Wilson que vai falar. Mas acho que casar também é bom, uma experiência boa, né? É subjetivo, né, velho? Depende da relação. Mas eu acho que relacionamentos ensinam muita coisa, no geral, assim, até... Ensina, você amadurece muito. Certas coisas que eu fazia na época do relacionamento que eu vejo que eu era muito imaturo, velho. Certas coisas, não, muita coisa. Mas, vivendo e aprendendo. Não, né? Então, como eu disse, se eu não tivesse sido imaturo naquela época, eu não poderia ter maturidade que eu tenho hoje. Exatamente. Então eu precisei viver isso. Né? Você acha que até em relação a você ir pro Canadá, o relacionamento de alguma forma te deu essa maturidade, te ajudou? Não. A ideia de eu ir pro Canadá, A ideia de eu ir pro Canadá foi o que abalou, inclusive. Eu queria fazer fora,
E aí eu tive uma certa resistência, né, da ex, né? Quase que ele diz o nome. Não vou dizer o nome dela. E aí eu tive uma certa resistência, mas assim, ela até, na época, ela até aceitou, mas com relutância, né? Mas com a questão de dizer assim, não, eu quero que você pode ir, mas volte. Aí não podia, tipo, ter a decisão de ficar. E você pretendia ficar? Não, assim, caso tivesse uma coisa boa lá, eu pretendia, né? Entendi. Tipo, se, pô, eu tô ganhando um emprego bom lá, eu ganhando um emprego bom, Vivendo bem. eu levava ela pra lá comigo, entendeu? Mas ela não queria nem essa opção, né? Mas não vamos falar disso, porque envolve outra pessoa. Mas aí... falando de você, então, achei interessante. Você é um cara, então, decidido, muito né? Decidido, muito comprometido. Isso aí é assim, quando eu coloco um objetivo na cabeça, eu vou até concluir. Sim. Caso eu não conclua, seria por adversidades, né? Coisas externas. Que a gente não controla. Isso, mas que depender de minha disciplina, eu concluo sim. Isso é uma coisa que eu sempre prezei, assim. Eu nunca entrei em algo e saí, né? Tipo, entrei no Muay Thai, finalizei o Muay Thai. Entrei no mestrado, finalizei o mestrado. Entrei no doutorado, finalizei o doutorado. Entrei na pós-graduação no Canadá, finalizei, não desisti, entendeu? Então, tudo que eu me propus, isso é uma das coisas que eu tenho orgulho, tudo que eu me propus a fazer para evoluir, eu finalizei. É difícil, viu? Assim. Ainda mais com esse tanto de coisa que ele fez, né? Isso, inclusive, é uma das coisas da disciplina da arte marcial, traz isso, né? Um das premissas, um dos propósitos do Bushido, né? Do caminho do guerreiro, que chama lá no Japão, é o foco. Né? Tipo, e nunca desvie, tipo, tem até uma lei de Miyamoto Musashi, né, que era um dos maiores samurais que tiveram lá no Japão, que ele diz, nunca saia do caminho. Que massa. Do caminho que você simples, mas... escolheu, né? É uma das, se eu não me engano, são 13 preceitos que ele dá no Dokodo, que é o nome do livro, né, acho que é Dokodo. Você, além de fazer o Muay Thai, então, você também estuda, é? Porque o Marcelo, ele incentiva. Você faz o Muay Thai, mas ele fala da cultura, ele incentiva, né, a prática do Bushido, da disciplina. É uma responsabilidade muito bonita, isso. Né? A arte marcial, você que você tá fazendo. Ela é isso. A arte marcial, ela é um conhecimento como qualquer um, que tem preceitos, tem leis dentro dele, tem disciplina. E se parece muito com a filosofia, né? Com o estoicismo, que no caso tem os pilares, tem os preceitos. Sim. Então a gente segue. Não tem como a gente controlar, por exemplo, o Marcelo não tem como controlar o comportamento de todos os alunos dele, né? Mas ele incentiva isso, ele fala sempre isso, e alguns alunos que se comportem erroneamente quanto ao processo saem da equipe, ele expulsa. No sentido de tipo, arrumar briga na rua. Se ele souber que está arrumando briga na rua, ele sai da equipe, é expulso da equipe. Porque é considerado uma arma branca, né? Isso. É porque assim, você aprende a se defender de uma forma que você pode inutilizar o agressor. E quando eu falo inutilizar, é incapacitar o agressor. E aí, essa incapacitação pode ser... Eu sou míope, velho. Não tem como não. Essa produção aí... 40 minutos aí. Temos 40 minutos, lembrado de não sei o quê. Eu não li porque o Carlos tirou. Tá. Então deixa eu... Então vamos... Se não me controlar, eu falo demais. Não, pior que a gente aqui também não tem muito mais. Eu quero saber, então, fala da sua ida ao Canadá. Não, só uma coisa que eu queria saber antes de tudo. Porque eu achei interessante que a gente vem falando sobre você, sobre o caminho que você passou e várias coisas que já aconteceram. Mas, e principalmente o que me chamou a atenção foi você ter dito que era um pequenininho, você mais novo. Em algum momento você sentiu que não estava sendo levado a sério e isso te incomodou? Com certeza, a minha infância toda. Isso foi algo que você disse, não, preciso mudar, as pessoas precisam me ouvir. Então, a minha infância toda eu tive esse pensamento, né? E que é um pensamento ruim, porque quando você necessita que o outro te ouça, você se perde, né? Quando você coloca a sua felicidade para o outro e você não trata ela dentro de você mesmo, uma criança não tem essa perspectiva, né? Não tem essa maturidade para ver isso. Mas quando você bota a sua felicidade no outro e você depende de fatores externos, é o caminho para a infelicidade, né? Inclusive. Papo de coach. Não, mas excelente. Mas eu acho que toda dependência é ruim, né? Uma dependência extrema. É aquela coisa, tem um ditado popular que na França se diz muito, que é tudo com moderação, até mesmo a moderação. Então tudo tem que ser moderado, tem que ser equilibrado. Você não pode depender totalmente dos seus pais, ou depender totalmente de um elogio, né, que seja de uma pessoa que você goste, esperar que o outro lhe trate como você acredita que... Ele não vai lhe tratar, porque, tipo,
Pode até ser que tenha essa igualdade no tratamento quanto à sua perspectiva e quanto à da pessoa, mas é muito difícil ter totalmente 100% de igualdade, porque são pessoas diferentes, vivências diferentes, signos absorvidos diferentes, então a conexão vai até um certo ponto. Não tem... transpira semiótica, velho. É porque eu gosto muito de filosofia. Muito bom. Não tem, por exemplo, como eu dizer assim, você passou por tal coisa e eu dizer com certeza, eu sei como você se sente. Não existe isso. É a mesma coisa da imparcialidade. Imparcialidade pura, ela não existe, absoluta. Uhum. Até quando você tenta ser imparcial, você está sendo parcial, buscando a neutralidade. Então, tipo, são coisas intangíveis, sabe? Impossíveis de se captar. É outra pessoa, outro mundo, outra existência. Sim, verdade. É. Sim, conta aí dessa ida ao Canadá, pelo amor de Deus, que eu quero saber. Contou 3 vezes já. Eu tô curiosa. A ida no Canadá foi um desafio muito grande para mim. Assim, eu já tinha uma certa habilidade com a língua, né, com o inglês. Na questão de... Eu tinha estudado já há 6 anos aqui no System, que é uma escola de inglês muito boa também. Aqui. Várias coisas, a gente não recebe nada. Nada, né? E assim, a escola de inglês e passei 6 anos. O meu pai sempre me incentivou a estudar também. Eu por ler muito em quadrinhos, eu lia em inglês, eu ouvia em inglês. Até hoje eu tenho os mesmos hábitos. E aí, quando eu cheguei lá, essa parte foi mais suave. Dessa parte do inglês, assim, eu só fiz, acho que um curso de 4 meses de inglês acadêmico, porque o inglês acadêmico é mais formal, né? Imagina. É mais difícil você aprender, assim, tem gírias, tem palavras... Gírias no sentido de formalidade, assim, coisas que você tem que colocar para poder formalizar mais o argumento, formalizar mais o pensamento. Tem a questão da redação, tipo, você escrever à mão livre os seus pensamentos em inglês, sem olhar nada, assim, né? E aí, essa parte eu tive que aprender lá. E aí, depois que eu atingi a nota, cheguei no college. Mas, assim, o que eu sofri lá no Canadá foi a questão do trabalho. Distância das pessoas. Eu tinha terminado um relacionamento, eu já estava mal, né? Tipo, entrando em depressão, que a depressão que eu tive foi lá. E aí eu estava entrando em depressão, tinha essa coisa da saudade da família, de se sentir sozinho, tinha a coisa do frio. As pessoas no Canadá, muita gente não sabe, mas o Canadá é um país que tem o título de um dos países melhores para viver de qualidade de vida, mas isso é muito subjetivo, porque qualidade de vida não quer dizer felicidade, qualidade de vida quer dizer acessibilidade, ou seja, eu tenho acessibilidade à segurança, eu tenho acessibilidade à educação, mas por dentro você pode estar morrendo de tristeza, Sim. mesmo com todas essas acessibilidades, entendeu? Tipo, o que eu via lá era a maioria das pessoas entrar na farmácia e sair com uma sacola desse tamanho, assim. Poxa, mas acho que é por que isso lá? É um dos países que mais consome psicotrópicos do mundo. Você vê o paradoxo. Você vê o paradoxo, né? É um ambiente que é considerado um país de muita acessibilidade, de ser um país de boa convivência, de segurança, de educação, mas o estresse é muito grande. As pessoas só pensam em produzir, só pensam em trabalhar toda hora. E os trabalhos são intensos, sabe? Tipo, eles pedem educação, pedem, assim, muita, como se diz, assim, muita produtividade. Eles exigem muita coisa. Por exemplo, aqui a gente não tem o costume muito nos trabalhos de perguntar o porquê das coisas. Sim. O cliente da gente não fica perguntando sobre tudo. Lá eles perguntam sobre tudo. Se você cria se você cria um design, o cara vai perguntar até do grafismo que você colocou na arte, sabe? Por que esse círculo aqui? Eu disse, não, eu botei aí para preencher espaço vazio. Não, eu quero saber o porquê, qual é a intenção disso aqui. E se você não tem intenção? Se você disser não tem intenção, ele vai dizer tire. Você não é bom. Então tire. Não serve pra nada, tire. Meu Deus. E eu já ia perguntar sobre isso, sobre como era a clientela de lá. É mais detalhista. Rígida, né? É mais rígida, muito mais rígida. Então é mais difícil você lidar com um cliente que ele é leigo, assim, possível, ou um cliente que tem mais formação? Porque o cliente que é leigo, ele acontece muito, né? Ele, rapaz, mas não gostei não. Né? A gente até ia perguntar isso, como é que lida com esse cliente? Pronto, aí a gente vai... Aí a gente vai... Mas informação, ele já vai ser aquela pessoa que vai ser mais chata, mas o que é mais difícil de lidar? O difícil cabe a você selecionar a melhor ferramenta, nesse caso, porque a gente tem o convencimento e tem a persuasão. O leigo é mais fácil convencê-lo pela persuasão, pelo sentimento. Se você convence ele... uma das coisas que eu trabalho...
É uma das coisas, mas é uma das coisas que eu trabalho lá no curso que eu tô montando. Vai ser isso aí. Participarei. No final do ano a gente vai estar estar lançando. embaixo, tá, galera? Mas para facilitar a ideia, não é, do curso, né? Não é fazer todo mundo ficar milionário, aquelas coisas que a galera vende. É fazer você ter mais conexões. Mas com mais conexões, isso é subjetivo. Com mais conexões, você pode vir a ficar milionário. Né? Mas eu não garanto isso no curso, pelo amor de Deus. Mas é mais fazer conexões e entender as pessoas. Léo fala, venda o curso e fique milionário. Não vou falar isso nunca. Quem me conhece sabe que eu não vou falar isso nunca. Quem conhece sabe. Historinha aí. Caiu nesse papel. Mas a ideia de estabelecer conexões eu acho extremamente importante até para uma vida boa, né? Para uma vida assim mais saudável mentalmente falando, assim, psicologicamente. Sim, eu quero saber da história da persuasão do leigo. Isso, aí tipo assim, o leigo dá para convencer ele melhor através do sentimento, né? Como ele não tem argumentos para com a parte técnica, ele se intimida. E aí por ele se intimidar, ele cria resistência e aí aceita, né? Ele se intimida, ele sente medo. Se você colocar muito conhecimento para uma pessoa que é leiga, ela vai ficar intimidada, ela vai, se você se colocar como tipo, eu tenho conhecimento, você não, na hora de argumentar, sabe? Você não equiparar a sua comunicação, ela se sente ameaçada, e aí pela ameaça ela resiste, aí ela quer botar alguma coisa da identidade dela, ela quer contribuir em alguma coisa. O efeito repórter. Porque ela tá lutando contra essa intimidação, é como se fosse... eu também sei, né? É como se fosse um animal, você acua um animal, ele não fica mais agressivo. Você ameaça ele ameaça de volta, entendeu? Porque ele quer ter o domínio daquele espaço também. Contextualizando, seria correspondente a um social media que faz um planejamento pro mês inteiro e vem o cliente e posta foto do cachorro comendo ração. Isso, porque ele quer participar do processo criativo, né? E por isso que hoje em dia uma das características do inbound marketing, dessa cultura de relacionamento, desse marketing de permissividade, é isso. É de você trazer o cliente para co-criar, né? Que é um dos 4 Cs lá que a gente fala em sala de aula. O primeiro é co-criação, é você trazer o cliente para criar com você, para ele se sentir integrado. Porque o profissional é você, mas você pode intimidar isso. E aí é mais para o leigo, é mais a persuasão, é mais a intimidade, é mais um relacionamento, é mais o amparo. Para o técnico, para a pessoa que tem o conhecimento, aí é o convencimento. Você não vai dar uma aula no MIT, por exemplo, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Fala assim que o povo entende. Que eles têm muito conhecimento técnico, né? A nota é lá em cima. A mesma coisa do ITA aqui, da engenharia, né? Da aeronáutica. Chega uma galera assim, nerdinha, que só quer saber do conhecimento em si. Se você for falar alguma coisa, porque eu fui sequestrado, o cara vai olhar assim e vai dizer, é com você, mano. Eu quero saber, eu quero saber da matéria, eu quero saber de evoluir aqui no conhecimento. Eles são fofos. Não, assim, não tô dizendo que todo mundo mas assim, a galera... Mas a galera tem essa perspectiva, sabe? De, tipo, ser mais focada, mais centrada. O canadense, inclusive, tem isso. Ele não é muito aberto à emoção. Se você, por exemplo, eu falava isso do sequestro, ninguém queria saber, não. A galera dizia, eita, se não quiser, não fale. Sabe? Porque eles têm essa... Porque o brasileiro é curioso, né? Também tem isso. A gente tipo, eu falo com uma pessoa hoje, eu conheci uma pessoa hoje, já tô abraçando o cara. Era isso que eu ia falar. Eu não sei se foi aconteceu isso com você no Canadá, mas eu tava nos Estados Unidos com um amigo meu e ele foi falar com a mulher, né, da loja. Opa, ela... Don't touch me. Não me toque. E eles ainda falam assim, porque isso aqui é o meu espaço privado. Tem um tem inclusive um limite de distância, uma medida de distância de espaço privado ao redor de cada indivíduo. Prevista por lei, inclusive. Deixa de ser freco. Na lei tem lá um espaço de tanto é considerado um espaço privado do indivíduo. Tanto de distância. O cara chegar no Brasil, ele que se você não respeitar e a pessoa entrar com um processo, ele ganha. Chegar em casa com uma conversa dessa com minha mãe vai dizer, tome, velho, larga a frescura. Aqui a gente conhece o cara e já tá dando peteleco no mamilo dele. Fala. Já tá assim, aí, moral, já bate assim. Mas é mesmo. Que povo, meu irmão. Às vezes a gente que não tem noção também. Eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu tava paquerando uma menina lá na academia e eu passei 3 dias falando com a menina. No 3º dia eu disse, não, agora eu vou tocar nela, né? Aí tipo eu falei assim, não sei o que, ela fez assim, ó.
Saiu, eu disse, o que eu tenho na mão? Tô com alguma... Ele indo lavar, desculpa. Mas tipo assim, ela tirou assim, disse, não, a gente tem intimidade ainda não, pra poder ter essa conversa de toque. 3 dias, meu irmão. 3 dias, e eu só toquei no ombro dela, entendeu? Tipo, é muito estranho, é muito estranho. Foi aí que ele desistiu da moça. Foi aí que eu desisti do Canadá. Do amor. Isso foi no Canadá? Foi no Canadá, na academia. Não, aqui ninguém tá nem aí não, pô. Aqui é de boaça. Ele ia até fazer cafuné na moça. Aqui é de boa. Mas em choque. Mas no Canadá tem muito isso, velho. Rapaz, eu fiz muito pior. É difícil. Eu até me surpreendi porque o meu nome, né, o sobrenome é Fireman, né, mas é Fireman, né? Eu queria chegar nesse E aí quando eu chegava na academia, teve uma professora que perguntou se podia me chamar de Fireman. Posso lhe chamar de Fireman? Aí eu disse, pode. Depois eu descobri que ela é imigrante, ela não é canadense. Porque as canadenses que estavam lá, elas não perguntaram isso. Mas mostrou... Ela ninguém quer saber de nada. Né? Mas ficou... É só trabalho. Mas não é exagero não isso. Tipo, o pessoal pensa, a prioridade é a produção, é trabalho. Não é exagero não. Quem disser que não é porque tá morando em outra parte que eu não conheci, pode ser que seja totalmente diferente. Léo diz, canadenses são frios e insensíveis. Nunca vá. Mas a galera é muito assim, de pensar muito no trabalho, na produção, né? Produtividade e tal. E aí se interfere na parte social. Inclusive as empresas, elas trazem, pra vocês terem uma ideia, na cultura canadense tem o dia da família, tem o Family Day, né? Pô, se você tem um Family Day, não é um bom sinal. Tem uma coisa errada. Tá entendendo? Se você precisa de um não é um bom sinal, velho. Se você precisa de um dia para estar com a sua família, porque alguma coisa tá errada. Meu Deus, canadenses. Isso, hein? A gente não tem o Family Day, a gente tem o Carnaval, né? A gente tem 7 dias de bagaceira. Que dá pra você falar com todos os parentes, por mais que a sua família goste de se reproduzir, você fica com 7 dias. Tem muito tempo pra falar com todo mundo. E lá os caras têm e olha lá. Agora, Léo, você... Inclusive é um por mês, se eu não me engano. Um feriado por mês. Já é muita coisa que tá bom. Se eu não me engano, é um por mês. E no meio do negócio lá, tá bom, agora eu vou embora que eu tenho que trabalhar. Ô, Léo, agora eu queria saber, você gosta muito desse universo de quadrinhos, de super-herói. Eu queria saber, se você pudesse ter um superpoder na sua área, qual você escolheria? Rapaz, eu já pensei muito nisso. Eu pensei muito... Eu não teria imortalidade, eu não queria ser imortal. Isso daí eu acho que é o pior, assim. Léo fala, quero morrer. Não, quero morrer não. Assim. Não agora. Mas um dia vai rolar pra todo mundo. Não, eu não. Você tá morrendo agora, suas células estão morrendo agora. Léo disse, Bia está morrendo porque não faz nada. Inútil. Eu não sei qual seria, assim. O herói que eu mais gosto é o Homem-Aranha, né? Por isso que eu disse, E aí eu acho massa esse lance o poder que eu mais gosto, o poder dele, que eu mais gosto, e que era o poder que eu gostaria de ter. Solta a teia. Não, é o sentido de aranha. Só ele. Só o sentido de aranha. Sim, verdade. O sentido de aranha de conseguir me planejar para o que eu tô sendo ameaçado. Sabe? Para uma ameaça que... Aí dá um certo controle, assim. Eu acho um superpoder fantástico. O sentido de aranha. Inclusive, teve uma cena... A gente até usou como referência para uns trabalhos nossos. Que foi desse último Homem-Aranha. Que teve essa cena do sentido da aranha que... Tem você várias. Lembra do Tom Holland? Que dá uma coisa assim na câmera. Eu achei aquela cena... Todos os Homens-Aranha, né? Independente do multiverso, independente da versão, todos eles têm o sentido, né? Teve só certa época que o sentido de aranha dele desapareceu, que é no espetacular Homem-Aranha. O sentido dele desapareceu, mas depois voltou. E tem certos inimigos que o sentido não funciona. Como, por exemplo, o Venom. O Venom não fez parte dele quando ele estava no Peter Parker. Aí o Venom é como se fizesse parte. Ele faz parte do Peter, tem a essência do Peter, aí o sentido não funciona, porque o sentido vê ele como o Peter. Não sabia não disso, sabe? Como um membro extra que saiu do corpo. Então, Marvel DC? Eu gosto mais da Marvel, mas eu gosto da DC da parte alternativa. Da alternativa. Dos quadrinhos eu sou... Não, eu não me considero fã dos filmes, eu me considero fã de quadrinhos. Eu vou assistir os filmes porque é uma extrapolação do quadrinho na tela, né? Mas
Filme, assim, um ou outro que eu gosto. Sério? Eu aponto, assim, gosto desse. Caraca. A maioria eu não gostei, inclusive. E esse último agora, você não gostou, não? Qual do Homem-Aranha? Aham. Esse último eu gostei. Eu Já ia fazer uma outra manchete. Gostei. É. A maioria dos filmes de Homem-Aranha eu gostei. Mas é porque cada um tem seu aspecto. Por exemplo, o do Tobey Maguire, ele é mais o Peter Parker, né? O Andrew Garfield, eu gosto mais dele como Homem-Aranha. Ele é mais aracnídeo, assim, né? Ele tem uma performance, né? Mas como Peter Parker, não gostei dele como Peter Parker. Gostei gente. dele como Homem-Aranha. O Tom é um equilíbrio dos dois. Tipo, eu tenho certas partes dele como Peter Parker que eu gosto e certas como Homem-Aranha que eu acho legal também. Que ele meio que se inclina também. Bem parecido com o Homem-Aranha lá do... Esqueci o nome do autor agora, do desenhista. Mas é um desenhista que faz ele mais aracnídeo, assim. Entendi. Então, a gente tá quase Terminando. encaminhando ao fim, né? A gente já tá quase lá. Mas antes, uma outra coisa que eu gostaria de saber, não sei se você tem ainda alguma pergunta para ser feita, mas em relação ao marketing da Barbie, eu acho que já falaram muito, mas como publicitário... A sua opinião, né? Sim. Não, então, é aquele marketing viral, né? No sentido de que, tipo, eles aproveitaram do posicionamento da marca, né? Das qualidades, assim, imagéticas do processo de ser o rosa, de ter a questão de modificação de roupa, né? Das identidades de cada bonequinho e tal. Eles se aproveitaram disso aí. Eu ainda não assisti o filme, mas ouvi falar que o filme é uma crítica muito forte a isso, inclusive. Fala também. A essa questão de ser uma coisa viral e de ter uma questão de ter uma mimetização do outro, né? Você querer ser o outro, querer se integrar a partir do outro e perder sua identidade. Isso eu acho extremamente válido a diretora ter feito isso, né? Que é uma diretora, se não me engano. Dela ter feito isso, dela ter colocado meio com uma armadilha, assim. Tipo, venham ver a trend e tal, o marketing, quando você chegar aqui, que é besteira, eu vou mas desmascarar e vou mostrar pra você a realidade. O que é supérfluo. Porque a gente vive hoje em dia um mundo totalmente simulacro, né? Uma coisa que a gente perde a identidade para viver a simulação, para viver o idealizado, fake, né? É uma coisa que eu queria saber também em relação a isso do marketing, é porque eles fizeram toda essa campanha, essa divulgação. Você acha que vale a pena? Porque às vezes você vai com uma expectativa lá em cima e acaba vendo o filme mas não gostei. Aí você acha que vale a pena? Gastar 100 milhões de todo esse... Velho, eu acredito assim, que quem foi vai esquecer desse lado negativo. Mas foi. O lucro já foi feito. A gente ia conversar. Entende? O lucro já foi feito. Então, assim, economicamente falando, de produtividade para o marketing, é válido. E, sinceramente, eu acho que vai entrar pra história isso, né? Porque entrou já. Poxa, até teve escassez de rosa nos Estados Unidos por causa desse... Eu acho válido. Eu só não acho válido quando você ofende o indivíduo, quando você... Quando você ofende, a ética foi lá em cima. Quando você ofende o indivíduo, quando você, tipo, tira do eixo, a pessoa abala psicologicamente, mas, tipo, quebrar a expectativa de alguns é totalmente válido. Não tem como agradar todo mundo. Tá aí o exemplo de Jesus Cristo, né? É verdade. Tentou agradar a galera aí. Certo. Eita, assim... Essa daí não tem como ficar fora. É porque... É o último tópico que a gente precisa tratar, porque... Eu acho que entra muito essa questão, principalmente da sua habilidade, né? Fala sobre filosofia e ética. Sim. E entra muito esse assunto relacionado ao caso Elis Regina. Da inteligência artificial, porque teve aquela propaganda da Volkswagen, que usaram a inteligência artificial para colocar ela ali no meio, né? E aí a CONAR entrou com, não sei se foi processo tiveram ético, umas 40 denúncias. E eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Usar a inteligência artificial... Como publicitário, eu acho que é uma ideia boa, mas como cidadão, como pessoa, assim, eu acho que é ruim. É mesmo? Acho. Por quê? Como publicitário, eu vejo como uma coisa assim, que dá certo, né? Porque, como eu falei, atinge a expectativa de certas pessoas e negligencia de outras, né? Mas lucro dá, sabe? Mas como indivíduo, eu acho que eu deixaria interferir o individual no profissional e não daria uma ideia dessa. Você não faria? Não faria porque eu acho assim que quem conhece, porque assim, eu gosto da Elis Regina, gostava, né? No caso, já morreu, né? Mas tipo, eu gosto das músicas dela, ouvia muitas entrevistas dela, né? E aí eu sei que ela não iria gostar disso, assim. Para as coisas que ela defendia, sabe? Ela, tipo, não era a favor
da Volkswagen não era a favor isso, de certas práticas da empresa. Que ela não autorizou, tá, tudo bem, a empresa mudou com o tempo, a empresa evolui, a empresa pode pedir meio que um perdão, mas para isso ela tinha que estar viva para dar o perdão. Também acho. Caramba, é porque você vê como esse pequeno detalhe já muda já muda coisa. Tudo. E eu acho assim, mesmo a filha dela autorizando, é a filha. Mas a filha autorizou a filha não concordar com certos aspectos dela, brigar com a mãe, com certas perspectivas, entende? Então, tipo, é totalmente vai muito mais além, né? E outra coisa que é a ressurreição digital, né? Sim, eu também acho. A gente chama, traz até um dizer do RPG, né? A necromancia, né? Quando você usa magia para poder trazer os vivos. Então, hoje em dia, a gente tá vendo a necromancia digital. De você trazer o morto à vida para poder ganhar com a imagem do cara que se foi, né? Com a virtualização daquele. Isso eu acho desrespeito. Também. Na época do Michael Jackson, por exemplo, que teve um holograma e tal. Um holograma, Eu acredito que tenha sido até o Rodrigo Teaser que tenha feito. Eu também não acho uma coisa legal, não. Eu acho assim, deixem os mortos em paz, sabe? Tipo, na minha cabeça, assim. Mas se for pra falar. Ele tem uma construção à parte do indivíduo. Você não acredita assim, não? Depende. Como eu falei agora, quando eu fui dar uma opinião, eu falei, como publicitário eu vejo assim, como indivíduo eu vejo. Só que na hora de praticar, o meu indivíduo seria mais forte, né? Para o publicitário, porque você tem que ver a ética, onde interfere em quê, sabe? Tipo, ter um equilíbrio entre os dois. Você não pode separar totalmente, porque senão você vai se chamar de hipócrita, né? Sim. Você vai defender uma ideia que, como indivíduo, por exemplo, Tobey Maguire diz numa entrevista que adora os paparazzi, e quando chega lá fora, quebra o fotógrafo no palco. Sim. Bota essa parte. Então, é hipocrisia, entende? Você tem que defender algo que existe equilíbrio. Pode ter congruências, mas tem que ter um equilíbrio. Não pode ser um radicalismo tão grande e distanciar você da sua identidade. Eu acho que até a longo prazo isso pode virar um problema, né? Você já deve ficar pegando inteligência artificial e botando a pessoa em contextos que ela não escolheu estar, né? Isso não aceita, não, tipo... Eu acho um certo desrespeito. Imagine, eu não sei se todo mundo aqui já assistiu Black Mirror. Sim, já. Mas em Black Mirror tem uns episódios que fala sobre isso. Tem um episódio que você coloca as memórias do morto num dispositivo, né? Como se fosse um USB, um HD. E você consegue entrar num cenário que está simulando e ter relações assim de conversa e tal, de contato físico com o morto. Agora imagine você ir no Parque das Flores, botar o seu chipzinho no túmulo e conectar isso na sua cabeça e você conviver com a sua avó novamente. Isso é muito bizarro. Eu acho que é a linha entre ai que lindo e ai que bizarro. Isso é muito bizarro. E aí você construir memórias através de um contato virtual com a simulação. E se você ficar dependente desse contato toda hora e esquecer da sua realidade? Porque, por exemplo, você pode estar apaixonado no caso de vocês, apaixonado por um cara ou por uma menina e de repente a menina... É porque eu não sei o posicionamento de vocês, né? Eu tô falando os dois. Aí, e de repente essa pessoa morre. E você tá ali naquela paixão, naquela coisa, vai chegar um momento que você vai querer só estar ali. Verdade. E aí vai esquecer da sua... e vai esquecer da realidade e vai morar no Parque da Flores, botar um colchão lá. Entendeu? Isso é muito louco. Por isso que eu acho perigoso. É perigoso. Eu já vi várias entrevistas, podcasts falando sobre IA e eu fico, meu Deus do céu, velho. Agora do Fernandes, comprei um colchão inflável e coloquei no Parque das Flores. Agora não é... Eu não acredito que a inteligência artificial seja vilã. A gente só precisa gerenciar essa relação com ela, né? Por exemplo, o ChatGPT eu uso quase todo dia. Uhum. Né? Leo Farman disse, use ChatGPT, alunos. Mas a gente inclusive vai passar atividades que vai ter uso. A matéria de redação publicitária eu vou permitir o uso. TCC também. Não, TCC também em certos aspectos. Por exemplo, aí você tem que ser treinado. Não, mas é verdade. Se souber usar, eu acho que é pra... Inclusive, tem ferramentas para descobrir se você usou a quantidade de percentual que você usou. Mas você pode utilizar, por exemplo, para ver a regra da ABNT. Sim, ele dá as regras da ABNT, para me lembrar das regras da ABNT. Qual o problema? Não tem problema. Porque o ser humano ele não usa as coisas pro correto. Se ele usasse, seria